Pois é, pessoal, o Real Madrid está acumulando derrotas humilhantes e passa por uma má fase absurda. E claro que vai ter muitas pessoas que vai culpar o Mbappé por causa disso, já que o time ganhou tudo na temporada passada. Aí é só o francês chegar que o time começa a jogar mal. Bem, o Benzema resolveu se pronunciar sobre a má fase do Real Madrid e rasgou o verbo ao falar sobre o Mbappé, e o grande culpado desse time do Real Madrid está jogando tão mal. Fica aí até o final para ver todas as palavras do Benzema sobre o Mbappé e o Vini. E depois eu vou querer saber sua opinião sobre toda essa polêmica. No último fim de semana, o clube sofreu uma derrota de 4-0 para o seu maior rival em casa. Agora, enfrentando o Milan, que não vinha apresentando uma boa campanha nesta Liga dos Campeões, o resultado foi um amargo 3-1. Com essa derrota, o time espanhol também encerrou uma sequência de 15 jogos invictos em casa pela competição. Embora o Real consiga vitórias em alguns jogos, e com esse clube nunca dá para descartar nada, é preciso admitir que o desempenho atual do time está abaixo do esperado. A equipe perdeu Toni Kroos, que se aposentou recentemente, enquanto Carvajal sofreu uma lesão grave e está fora da temporada. Além disso, Tchouaméni não vem jogando bem, e Mbappé ainda não encontrou o encaixe ideal na equipe. Na temporada passada, os destaques foram Vinícius Júnior e Toni Kroos, uma combinação de ponta esquerda e meio-campista. No entanto, após perderem Kroos, a impressão é que as contratações feitas foram como se tivessem perdido Vini. Contra adversários fortes ou até medianos, se Vinícius Júnior não estiver em um bom dia, como esteve contra o Borussia Dortmund, por exemplo, as chances de vitória diminuem. Hoje ele até conseguiu sofrer um pênalti e marcar o único gol do time, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Outro ponto importante é que Mbappé não vem tendo uma boa temporada. Ele é um jogador que pouco contribui na marcação, algo que já era muito criticado durante sua época no PSG. Mais ainda, ele tem mostrado dificuldades para se adaptar à posição de centroavante, que o Real Madrid espera que ele assuma. Como sempre digo, ele nunca jogou dessa forma. Sempre foi ponta esquerda. Desde sua chegada, parece que o time perdeu o equilíbrio que tinha antes. Inclusive, o próprio Benzema comentou recentemente que, na opinião dele, Mbappé ainda não deslanchou no Real Madrid porque sempre jogou na ponta esquerda, não como centroavante. Se liga nas palavras do Benzema. No, es que para mí no es un delantero centro. Mbappé no es, porque cada vez que juega también con la selección de delantero, de 9, no está bien, no es su posición. Pero el problema es que a la izquierda hay un chico que está como él, es el mismo nivel. Vinicius. Entonces hay un problema. Y Vinicius creo que no se le puede meter en 9 o a la derecha, porque cada partido te hace diferencia a la izquierda. Entonces creo que Ancelotti sabe mucho y va a ver cómo hace eso. ¿Cuál es la solución? Creo que Mbappé no es un 9-9 y entiendo, la gente le pide muchas cosas, sí, que hay mucha presión y es verdad que no es Paris Saint-Germain. ¿Le darías un consejo a Karim? ¿A ti te costó adaptarte a la primera temporada? A Kylian. ¿Consejo a Kylian? Un consejo a Kylian Mbappé. Lo que puede decir a Kylian, no tiene que bajar los brazos. Lo que puedo decir, porque no creo que se va a mover Vinicius, porque primero es el mejor del mundo ahora mismo y el chico no se le puede mover, es verdad, pero Mbappé tienes que meter en su cabeza que ahora es un 9 y que se olvida de la izquierda y tiene que mover con Vinicius. Vinicius se va de dentro. Ir cambiando, ¿no? Ir alternando. Al principio de la temporada hacían un poco eso. Cambia mucho para claro, que, ¿sabes? Porque está muy bueno cuando está a la izquierda, pero ahora tienes que estar muy bueno en otro sitio en el campo. Claro. Y a nivel mental, lo que es la presión, a ti te costó, luego hablamos de tu primera etapa, pero la primera temporada a ti te costó. Pero es diferente, yo con 21, él con 25. Claro. Es diferente, no es la misma cosa. Pero él creo que sabe que hay mucha presión en Madrid. Sí. Madrid no es un club con 2 o 3 partidos y no meter un gol,
te va a matar y puedes ganar el Balón de Oro, lo que quieres, 3 partidos después no mete otra vez. Él tiene que aprender a vivir con eso y él se tiene que meter una buena presión. De cada partido es un nuevo partido y tiene que meter goles, porque te han traído para meter goles únicamente. Ya está, pero él tiene el nivel y tiene todo para hacer eso. La presión del Madrid. Depois de anos de negociação do Real, tentando conseguir contratar o Mbappé, dito como muitos como o melhor jogador, o Real Madrid finalmente conseguiu contratá-lo. Mas nos primeiros jogos da temporada, vimos ele disputando espaço com Vinícius Júnior na ponta esquerda. As imagens dessa disputa de posição eram curiosas, parecendo que a equipe simplesmente ignorava o lado direito do campo. O mais intrigante é que o Real Madrid já possuía o que é considerado o melhor ponta esquerda do mundo e ainda assim contratou outro para a mesma posição. Talvez pensassem, Mbappé faz 50 gols por temporada, é craque, pode se adaptar ao centro com outros grandes jogadores ao redor. Porém, sabemos que o futebol não é tão simples e pequenas mudanças podem causar grandes desequilíbrios. O resultado é um time que parece desorganizado e sem equilíbrio, enquanto o Barcelona, sob o comando de Hans Flick, já abriu 6 pontos de vantagem na liderança. Se o Real quiser disputar o título, terá que começar a reagir agora, ou a recuperação depois pode ser tardia. Embora o Real Madrid ainda vença muitos jogos, é evidente que, nos confrontos mais difíceis, o time depende de Vinícius Júnior para desequilibrar, como fez contra o Borussia Dortmund na última semana. Ele ficou fora dos últimos 4 jogos do Real Madrid de nem ser colocado em campo. E jornal, eu nem sei qual foi o jornal, né, mas eu vou ver aqui, o AS, tá? Em reportagem publicada nessa quinta-feira, o jornal espanhol AS disse que o Endrick está invisível. Abrindo aspas, tá? Palavras do jornal AS. Invisível e fora do mapa no Real Madrid. O diário destacou que desde que foi titular contra o Lille na Champions League, o brasileiro sumiu das escolhas do técnico Carlo Ancelotti. Após a derrota para o Lille, o Madrid jogou 4 partidas, sendo 3 pelo Campeonato Espanhol e 1 pela Champions, que foi contra o Borussia Dortmund. O Endrick até foi relacionado pelo Ancelotti, mas ficou apenas no banco de reservas. Não entrou nem mesmo nas retas finais dos jogos. Aí, o jornal já diz invisível, fora do mapa do Real Madrid, começa-se aqueles ataques de imprensa europeia a jogadores brasileiros que o próprio Vinícius Júnior sofreu muito no seu começo no Real Madrid. É bom a gente lembrar disso. O Vinícius Júnior foi muito atacado pela imprensa espanhola, pela torcida, no seu começo no Real. É assustador isso pro Endrick. Acredito que já está mais do que na hora de Ancelotti dar mais oportunidades ao Endrick. Já se passaram quase 3 meses de temporada e ele jogou apenas 40 minutos em jogos oficiais, além de não ter entrado em campo nos últimos 5 jogos. Vale lembrar que nesses 40 minutos em jogos oficiais, tirando amistosos, ele já marcou 2 gols, então não dá para dizer que ele não rendeu. Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Achou correto as palavras do Benzema sobre o Mbappé? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.